Olá a todos e todas, eu sou Felipe Caetano, sou ativista pelos direitos das crianças e adolescentes e vim conversar com vocês sobre a participação política e social de crianças e adolescentes. Bom, antes da gente começar a falar sobre a participação em si, é necessário a gente entender o que é a participação de crianças e adolescentes, onde é que é previsto, né? E também como surgiu todo esse processo de participação para o que algumas pessoas, né, costumam chamar de protagonismo, mas nada mais se refere do que o direito a participar da vida social, política e também de onde falem dos seus direitos, né, e das suas garantias legais e sociais. Bom, a participação cidadã de crianças e adolescentes, ela nasce antes mesmo da nossa Constituição Federal. Na verdade, ela nasce de uma forma, como eu posso dizer, espontaneamente social, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A gente tem também o movimento de meninos aqui no estado do Ceará. Então, foram movimentos sociais que iniciaram mesmo quando a gente era regido pelo Código de Menores, né? Na década de 70, de 80. Então, antes mesmo do direito à participação ser garantido em lei, meninos e meninas, sobretudo em situação de vulnerabilidade, começaram a exercer. Mas mesmo em pleno século XXI, a gente ainda tem diversas barreiras, né? E uma delas, como vocês estão vendo aí na tela, é justamente o adultocentrismo e também o fantasma do menorismo, né? De pessoas que acreditam que a opinião e que a participação de crianças e adolescentes não possuem tanta importância, né? E a gente vem mostrando justamente que é o contrário. Inicialmente, ele surge como um subdireito, né, dentro do direito à liberdade, e aí a gente tinha diversos outros mecanismos, né, inclusive a nossa própria Constituição. Então a participação, ela com a Convenção de 89, ela passa a sair dentro do direito à liberdade e passa a ser tida como um direito próprio, né? O direito à participação surge ali com a Convenção dos Direitos da Criança, surge com a Constituição e também surge com o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas lembrando que a gente tem outra declaração, essa declaração de 59, ela não possui peso legal, é na verdade um acordão entre os países da ONU, né? Mas deve ser respeitado, possui 10 artigos e também já previa, né, uma certa participação não tão explícita quanto a de 89, mas também já possui assim, uma participação, uma previsão legal de participação de crianças e adolescentes. Porém, como marco, a gente considera esses três: Constituição, Convenção de 89 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, e o que é? Ele é um direito condicionado ao desenvolvimento da criança e do adolescente, né, estabelecido em lei e em resoluções também. A gente vai ver quais são essas resoluções. E as resoluções são apenas para dentro do sistema de garantia de direitos, na qual crianças e adolescentes possam opinar, receber ou dar informações, né, acerca de seus direitos, acerca de suas políticas públicas, acerca de tudo que lhes interessa, né, de tudo que ela seja capaz de opinar ou então de receber informações. Essa foto aqui são algumas crianças com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, antes de falar sobre esses artigos que estão na tela, é importante situar o que é a Convenção dos Direitos da Criança, né? Poucas pessoas exploram a Convenção como ela, na verdade, deveria ser explorada. Para quem não sabe, dentro do nosso processo legislativo, né, as convenções de direitos humanos, né, os acordos internacionais de direitos humanos, eles possuem dois tipos de peso. Ou eles possuem um peso constitucional, e aí esse é promulgado pelo próprio Congresso Nacional, né? Mas logicamente há um processo de aprovação diferente, e também eles possuem peso legal, que é o caso desta convenção, né? Que é quando o presidente ele assina a declaração e o Congresso apenas ratifica. Então, essa Convenção dos Direitos da Criança, de 89, é uma das duas convenções mais assinadas do mundo, né? Ela e a Convenção da Idade Mínima, da OIT, são as convenções mais ratificadas e assinadas pelos países. Apenas um país, que são os Estados Unidos, que não assinou, e algumas ilhas, mas oficialmente dentro da estrutura das Nações Unidas, apenas
os Estados Unidos que não assinou. E essa Convenção dos Direitos da Criança, ela possui 41 artigos, né? E cada artigo tem entre 2 e 3 subitens, né? O primeiro diz o direito e o segundo, geralmente, vai exemplificar as formas de efetivação desse direito, ou então as formas e as possibilidades que esse direito possam vir a ser restringidos. Então nós temos o artigo 12, o artigo 13, artigo 14, artigo 15 e artigo 17 que garantem esses direitos das crianças e adolescentes. Por exemplo, no artigo 13, ele diz: a criança terá o direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio pela criança. E aí, vale também lembrar que essa convenção, ela trata apenas criança porque não se havia ainda um consenso do que seria a adolescência. Então, as Nações Unidas consideram crianças, né, desde o nascimento até os 19 anos de idade. Então, adolescente, para eles, ainda é tido como criança. Então, qualquer processo que a criança se interessar, qualquer processo que a criança ela queira participar, seja do seu interesse, que fale de suas políticas públicas ou que fale de algo que ela tem interesse, isso daí é previsto, né, dentro da convenção. E aí, novamente, eu falo que possui um peso legal, ou seja, o sistema de garantia de direitos tem que cumprir isso, tá certo? Quando não cumprido, a pessoa, né, o profissional, ele pode responder. E também, uma coisa que a gente pouco nota é justamente quando esse direito à participação política e social ele é violado, né? A gente teve, por exemplo, o caso das ocupações de escola, em que adolescentes estavam exercendo seu direito pleno à participação, seu direito pleno à liberdade também, e por algumas vezes foi violado, e muitos conselhos tutelares, por exemplo, não atuaram nisso, né, porque achavam que não estava sendo nenhuma violação de direito, mas essa foi uma violação clara, né, do direito à liberdade de expressão, inclusive, né, o direito de estar ocupando essas escolas. E aí o artigo 14, né, ele fala justamente dos estados signatários, né, que são 196 países, e diz: os estados partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Então, resumindo, os estados partes têm que justamente respeitar o direito à participação da criança. O artigo 15, e aí se vocês lerem justamente essa convenção, e uma coisa que eu recomendo bastante, inclusive para a gente começar a utilizar não somente o estatuto, mas também ela, tem outros artigos, né, mas esse daqui são os mais explícitos acerca da participação. E essa convenção de 89, ela é bem mais exemplificativa, bem mais ampla no quesito de participação política e social do que o nosso próprio estatuto. Vocês vão ver daqui a pouco que o estatuto só possui 2 artigos que tratam da participação. Bom, artigo 15º é que os estados partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade de realizar reuniões pacíficas, né? Então, justamente, também o direito à participação, né? Aqui ele fala justamente das liberdades, mas quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando justamente de expressão, de receber e divulgar informação, da liberdade de participar politicamente, socialmente, ou qualquer outra forma que a criança queira exercer justamente esse direito da participação. Então, a participação, ela pode ser tanto política, né, e aí a gente está falando não apenas da política partidária, né, na qual o adolescente só pode participar facultativamente a partir dos 16 anos, mas da discussão da própria política pública, ou então quando a criança ou o adolescente tiver interesse pela política partidária e quiser discutir, debater, também entende-se isso como um processo de participação. E também existe a participação social, que ela pode se dar dentro da escola, ela pode se dar dentro da família, ela pode também se dar dentro da religião. Então, qualquer forma que a criança, qualquer meio que a criança ache divulgar, receber ou então expor suas opiniões e expressões, entende-se como direito à participação. Bom, o artigo 17, né, que os estados partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação. Aqui nesse artigo, pessoal, ele vai falar justamente dos meios de comunicação também como garantidores, né, e divulgadores desses direitos. Então, o reconhecimento dos direitos, né, o conhecimento dos direitos por parte da criança também faz parte dos direitos
a participação. Bom, indo para nossa lei magna, que é aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, né, de 13 de julho, ela fala justamente em 2 artigos. O artigo 16, que é também de uma forma mais ampla das liberdades, e aí a gente vai ter 3 incisos dentro do artigo 16, que é o direito, no inciso 2º, da opinião e expressão, no 3º, a crença e o culto religioso, e o 6º, participar da vida política na forma da lei. O 6º, ele fala mais, como eu posso dizer, diretamente a participação política de crianças e adolescentes. O artigo 3º, ele fala de uma participação social, e aí vale lembrar também que isso, quando há a violação desse direito, há também diretamente a violação do direito à liberdade de locomoção, há também o direito a crescer sem violência, porque parte dessas violações de direito por questões religiosas estão justamente ligadas às injúrias, né? Seja injúria por conta de religião, seja por preconceito. Já o artigo 53, ele fala mais do processo educacional. E nesse processo educacional, né, no inciso 6º, ele fala do direito de organização e participação em entidades estudantis. E aí a gente está falando de Grêmio, a gente está falando de uniões, a gente está falando de núcleos, a gente está falando de todo o processo, né, que podem ser dentro da escola, que podem ser fora da escola, e eu reitero a questão das ocupações, também fizeram parte desse processo e desse direito, inclusive, como também processos de participação sociopolítica, né. A princípio, eu iria fazer uma abordagem muito acerca e à luz também do Estatuto e da Convenção de 89. Mas acredito que seja fundamental a gente falar dos direitos previstos na Constituição e nas resoluções, né, do próprio CONANDA. Bom, a Constituição, é importante destacar isso, ela traz de uma forma bem ampla, porque é justamente uma lei voltada a todas as pessoas que vivem no Brasil. Então, assim, o artigo 5º, que é o artigo dos direitos e garantias fundamentais de todos os seres humanos, ele fala de liberdade de uma forma mais ampla. Mas aí, dentro dessas liberdades, aí a gente tem liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade de culto e outras liberdades, como vocês já viram, também entende-se como direito à participação. O artigo 37, que aqui está bem mencionado, né, o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1º e 2º, essa já é uma visão muito pessoal do Felipe Caetano, né? Acredito que muitas pessoas, muitos ativistas ainda não abordaram isso como uma participação, mas é justamente uma coisa que eu acredito que a gente tenha que começar a implementar, né? Isso faz parte de uma coisa que eles chamam muito de gestão participativa, né? Que é justamente a sociedade participando da fiscalização e da implementação de políticas públicas. Então, se vocês lerem, sobretudo o inciso 2º, né, ele vai falar justamente que o usuário tem direito de participar da avaliação, discussão e planejamento das políticas públicas governamentais. E aí, quando a gente fala de usuário, a gente também está falando de crianças e adolescentes. Por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a própria gestão educacional, a gente também tem políticas públicas de esporte, políticas públicas de saúde. Então a participação ela vai além do sistema de garantia de direitos, ela vai além do Conselho de Direitos, ela vai além dessas reuniões relacionadas a essas temáticas. Ela também está relacionada a toda e qualquer política que seja direcionada para criança e adolescente. Não se pode construir política pública para criança e adolescente sem escutar as crianças e adolescentes, sem escutar os usuários. Durante muito tempo isso foi apenas um discurso, né? Mas agora a gente sabe que justamente está na lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. Para exercer e para executar um serviço público, tem que se ouvir o usuário daquele serviço público. Então, os serviços públicos voltados para crianças e adolescentes têm que ter participação. Isso é previsto em lei, de crianças e adolescentes. E sobre o CONANDA, aqui a gente já vale lembrar que a gente não está falando de lei, mas acho que seria interessante comentar justamente nesse tópico. Também é previsto em 2 resoluções mais específicas, né? Resolução 59 de 2013, ela justamente fala sobre a participação de crianças e adolescentes em todos os espaços que falem de seus direitos ou de suas políticas públicas, mas vale lembrar novamente, como já citei, isso não é uma lei, tá certo? Não possui peso legal dentro do sistema de garantia de direitos e toda a sociedade
mas para dentro do SGD e, sobretudo, dentro dos conselhos de direito, essa é uma recomendação muito forte do Conselho Nacional. E a Resolução 59 de 2017, né, ele orienta as participações de crianças e adolescentes dentro dos conselhos de direitos, que ainda é um processo que a gente precisa avançar. Então, o direito à participação, ele precisa ser sim garantido, ele precisa ser visto como um direito para além da própria participação e também como um direito básico e fundamental para o desenvolvimento da criança e adolescente, que precisa ser garantido. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, justamente para a gente começar a pensar na participação como um direito, seja na garantia, na execução ou então no fomento de políticas públicas. Um abraço e até a próxima.